Fala rapaziada, beleza? Vamos aqui para mais alguns casos desse jornal aqui. Vamos lá. Golf 1.6 SR 2001 estava sem potência. Motor apresentava baixa potência. Diagnóstico. O veículo apresentava este sintoma e aparentando que o ponto estava atrasado, conferiu o sincronismo da correia dentada e este estava ok. Conferi a bomba de combustível e esta estava nova, segundo o cliente recentemente trocado. Questionei este então para entender como havia ocorrido a falha e ele comentou que esta ocorreu repentinamente, mas que vinha se tornando recorrente há uns 3 meses. Outro detalhe que observei era que o motor demorava para pegar. Em algumas oportunidades o motor não pegava. Efetuando testes para entender o motivo. Efetuando testes para entender o motivo desta falha, notei que o sistema cortava as centelhas. Conectei o scanner ao sistema do carro e não encontravam falhas. Solução: medi a resistência do sensor de fase e deu como resistência aberta. Desta forma, me certifiquei que o defeito era nele. Portanto, substituí o sensor de fase avariado por outro novo e o defeito foi solucionado. Vamos lá. Sensor de rotação do GM Vectra 2.0 16 válvulas não enviava sinal. Defeito. Após apresentar falha na bomba elétrica e receber a manutenção cabível, o motor não pegou mais. Diagnóstico. O veículo chegou à minha oficina no guincho, pois o motor não pegava. Ao diagnosticar a causa da falha, notamos que a bomba de combustível estava queimada. Substituí esta por outra original, mas o motor do veículo ainda não dava partida. Olha a merda, substituí peça e não resolveu o problema do carro. Não sei como é que essas pessoas passam orçamento para cliente, mas enfim. Conectei ao scanner ao sistema do veículo para conferir se havia alguma falha registrada e constava o código 031, referente à falta de sinal no sensor de rotação. Assim conferi as condições deste e notei que o chicote do mesmo estava danificado na conexão com o circuito. Substituí então o sensor por outro, mas o defeito continuava. Após a dica de um colega, decidi novamente substituir o sensor, mas dessa vez por um original, mas o defeito persistiu. Peça original resolve o problema, gente. Sempre resolve. É por isso. Toma, trouxa. Eu gosto muito. Mas enfim. Tirei o cárter do motor e conferi a roda fônica também, mas estava ok. Solução. Após outra dica de outro amigo, decidi remapear a ECU e reinstalá-la no veículo. Ao fazer isso, notei que dentro do forro anti-ruído do capô havia um ninho de ratos, onde estes roeram os chicotes, fazendo com que este apresentasse curto-circuito. Dessa forma, refiz o chicote e conectei a ECU e ao ligar o veículo, o defeito foi solucionado. Rapaz, você trocou um monte de peça e não testou o chicote do módulo? Fudido, hein? Selo fudido de reparação. Enfim, vamos lá. Volkswagen Paraty 1.6 Flex apresentava falha na partida do motor. Diagnóstico. O veículo chegou à minha oficina em um guincho, pois o motor não pegava. Conversei com o cliente para entender um pouco melhor a causa da falha e este me contou que esta ocorreu durante uma viagem, onde o motor começou a apresentar corte de rotação. Assim, quando chegou ao seu destino, desligou o motor e este não deu mais partida. Conferimos então cabos de vela, velas e bobina e sincronismo. Todos estavam ok. Conectei o scanner ao veículo para conferir se haviam falhas registradas, mas não haviam nenhuma. Decidimos então substituir o corpo de borboleta, o sensor da borboleta, o motor de passo e o sensor MAP. Ao testar o veículo novamente, depois de muita insistência, o motor funcionou, mas começou a apresentar funcionamento irregular. Solução: corrigi a relação AF do veículo para ver se o veículo solucionava, e a princípio sim, porém 2 dias depois o veículo retornou com o mesmo defeito. Decidimos então realizar uma nova conferência do sistema e notamos que o alarme estava ligado no imobilizador. Removemos o mesmo e o defeito foi solucionado. Rapaz, depois. O cliente nem gastou dinheiro, pô. Isso aqui é fácil. O cliente nem gastou. O cliente trocou cabo de vela, e bobina. Não, ele conferiu, desculpa, conferiu. Mas ele trocou corpo, sensor da borboleta, que provavelmente é o TPS, né?
Não, motor de passo, com o atuador da marcha lenta e o sensor MAP. Só que ele deve ter gastado uns 500 conto, mas o dinheiro não é meu, a oficina não é minha, foda-se. Um beijo e até a próxima.